aos 6 minutos. Pelo contrário, geralmente a gente toma gol aos 6 minutos e vai ter que escalar a montanha. Aí a gente faz gol aos 6 minutos e tem que escalar a montanha de qualquer jeito. Porque o Vitória meteu 2-1 rapidamente no primeiro tempo e aí tu já fica com o cu na seringa, né? Mas pelo menos conseguiu a vitória, faz parte. Foi um jogo bem animado mesmo. Valeu, Lu Anderson. João Machado. Léo Jardim tá me fazendo raiva. Não jogou nada depois da renovação pra ficar caído dentro da área só se tivesse pique Vanderlei Silva. Cara, assim... Foi o que eu falei, cara. Eu acho que ele tinha que ter levantado, tá? Não dá pra ficar contando com falta. Acho que ele tinha que ter levantado e corrido pra dentro do gol. E aí ele fica parado achando que seria falta e você fica na mão da arbitragem. E a arbitragem não achou que foi falta e o jogo seguiu, 3-3. A merda que ia dar. A merda. Além dele ter saído mal do gol, né? O problema pra mim não é ele ficar caído. O problema pra mim é o fundamento da saída de gol. Que ele não consegue socar uma bola. Com condições de você conseguir se livrar do lance. Esse pra mim é o maior problema. Tamo junto, João. Brendo Moreira. Melhor vitória assim do que empate ou derrota dentro de casa. Vamos Vascão e Flamengo perdendo. Perdeu já. Perdeu. Pedro Coelho, valeu, Brendo. Salve, Pedrosa. Hoje foi mais na raça do que no juízo, concordo. Mas antes esse tipo de vitória do que perder pontos de bobeira. Volta Cuesta, pelo amor de Deus. Tamo junto. Cara, geralmente quem toma gol no final é a gente. Geralmente quem toma esse balde de água fria é a gente. E até que eles tentaram, né? Mas no final das contas deu tudo certo e o GB salvou a pele do vascaíno. Tamo junto, Pedro. Arthur Castro. Boa noite, Pedrosa. Mais uma vez o Hugo Moura na cena do crime. Não me diga, Arthur Castro. Não me diga. Mas ó. Finge que isso aqui é uma chave, tá? Isso aqui é uma chave. Ó. Fechei e joguei fora. Que depois... Não, porque... O Pedrosa persegue o Hugo Moura. Oh, meu Deus... Valeu, Arthur. Voltamos a ser o time que precisa de 3 ou mais gols para vencer. Defesa muito frágil. Feliz pela vitória, mas não pode esconder as falhas. Pedrosa, você é brabo. Lucas Almeida. Tamo junto, meu camarada. Um abraço para você. A única vitória do Fernando Diniz que ele não precisou fazer 3 ou mais gols foi contra o Cruzeiro, quando ele fez 2-0. É uma loucura. É um negócio assim inexplicável. Hugo Moura e Verratti precisam ir pro banco. Tamo junto, Arthur Castro. PH é um monstro. É sacanagem não estar na seleção. Isso eu acho sacanagem mesmo, cara. O Vitinho não tá jogando mais bola que o PH nem por um decreto. Nem por um decreto. Não tá. Lu Anderson Bruno. O Vasco ainda vai me matar do coração, careca. Porra, deu tudo certo, irmão. Deu tudo certo. Luan Correia. Precisam contratar outro zagueiro de confiança, porque o Gesiel vai ser um bagres e não dá pra confiar. Precisamos de segurança na Copa do Brasil. Mas agora não tem mais o que contratar, né, cara? Agora é ir com isso aí e torcer muito pra Cuesta e Robert Hernan estarem à disposição contra o Fluminense. Comentarista da Globo criticou gramados pelas manchas. Cara, eu já falei sobre isso, tá? Esteticamente, eu acho ruim pro produto. Eu acho ruim. Você vê, São Januário tá conservado, São Januário tá com pintura, a diretoria tem feito, mesmo que melhorias pequenas dentro do estádio, que são legais. Você vê coisas positivas acontecendo, mas quando você chega no estádio e vê o gramado do jeito que tá, mesmo que ele esteja em boas condições para a prática do futebol, esteticamente eu acho ruim o produto. São Januário é um estádio tão bonito, São Januário é um estádio tão foda, assim, tão charmoso, e aí você vê o gramado, que sempre foi uma das coisas mais legais de se ver em São Januário, sempre foi de um nível tão alto, feio daquele jeito. E quando eu digo feio, é esteticamente mesmo, gente. Assim, é ruim, cara. É ruim. Você liga o jogo, você liga pra assistir. Eu gosto de ver o gramado verdinho, bonito. Gosto de ver tudo perfeito. Mas pelo que eu entendi, pra resolver aquilo ali, só trocando tudo de novo. E aí o Vasco vai entrar em reforma. Seja em dezembro, janeiro, fevereiro, São Januário vai entrar em reforma. Vale a pena gastar dinheiro reformando tudo, tirando o gramado, faltando 12 jogos para acabar a temporada? Essa que é a questão. E aí, para trocar o gramado, você ainda tem um problema,
que vai ter que fechar. O Vasco vai perder alguns jogos em São Januário. Você prefere o gramado feio ou o Vasco jogando em São Januário? Eu prefiro o gramado feio com o Vasco jogando em São Januário. Não tem como, assim. Não tem como abrir mão de São Januário. Então, nesse momento, se você for trocar o gramado e melhorar esteticamente, que eu acredito que tem que melhorar mesmo, você vai perder jogos ali. E é complicado. É complicado. Eu acho que não é pena de gastar no gramado. Pelo que eu entendi das pessoas que eu escutei, deu um problema em algumas áreas do gramado. E aí você precisaria replantar o gramado para você resolver, tá? Mas de fato, eu acho feio. Acho ruim esteticamente pro produto do futebol brasileiro e pro produto Vasco da Gama. Um gramado que já foi tão bonito diversas vezes. Porra, vou pegar aqui, vamos ver. Gramado São Januário. Perfeito. Ó, ele tá assim hoje, né? Ele tá desse jeito aqui. Ele tá desse jeito. E aí é por conta disso, né? Mas ele já foi assim. Que isso? Propaganda até a alma. Ele já foi assim. Muito melhor. Mas enfim. É um problema, cara. É um problema, na minha opinião. Mas, repito, é importante a gente deixar claro. O gramado para prática do esporte, ele tá impecável. Ele funciona perfeitamente. O problema é estético. E somente estético. Valeu, Luan. Guilherme Rondelli. Léo Jardim precisa ser cobrado pelas falhas de hoje e Hugo Moura não pode jogar mais de zagueiro. Abraço, Pedrosa, top 1 jornalista dessa nova geração. Porra, Guilherme, obrigado assim pelo carinho. Humildemente não acho que sou, mas sem dúvida alguma trabalho pra ser não o 01, mas ser o melhor pra mim, ser o melhor pra vocês, ser o melhor pra quem me acompanha. Sou um cara extremamente dedicado. Não sei se sou o 01, acredito que não, mas estou entre os mais dedicados. Você pode ter certeza disso. Eu levo muito o que eu faço a sério, sério mesmo. Sou muito estudioso, sou um cara que tento melhorar todo dia, tento ser o mais preparado possível. E sem dúvida alguma, pode ter gente muito melhor que eu, que corre mais do que eu. É difícil, hein? É difícil. Mas obrigado pelo carinho. E concordo, o Hugo Moura não pode jogar mais de zagueiro. E o Léo Jardim já está sendo cobrado pelas falhas. Um beijo, Guilherme. Pedro Coelho. Nossa arbitragem é uma merda mesmo. E é bizarro que todo mundo é profissionalizado no futebol, menos a arbitragem. Isso tem que mudar para ontem. E os árbitros estão cada vez piores. Cara, é muito dinheiro envolvido, mano. Tá ligado? Tem muita grana envolvida no futebol. É por isso que todo o dinheiro investido em tecnologia para melhorar o esporte tem que ser feito. O impedimento semiautomático que vai ser implantado no futebol brasileiro, cara, ele é obrigatório. A profissionalização dos árbitros dentro do futebol brasileiro é obrigatório. Porque um lance muda um campeonato, cara. Um lance muda a vida dos clubes. Então, assim, é muito triste, mano. É muito triste. Tu pega o discurso do Marlon, do primeiro segundo até o último segundo, é uma aula, porra. É uma pena que eles não se unam. Por mim, tinha que todo mundo se unir. Os grandes se unir. Porque se tem alguém que tem força, são os protagonistas do espetáculo. Os jogadores. Tamo junto, Pedro. Boa noite, Pedrosa. Ótima vitória. Mas não podemos esquecer a quantidade de erros individuais, Léo Jardim e Hugo Moura. Para o ano que vem, precisamos oxigenar esse elenco, com jogadores com um mental mais forte. Parabéns pelo trabalho e saudações vascaínas. Argentino, do Hugo Moura eu já falei várias vezes, tá? Já falei várias vezes. Eu acho que é um jogador
que o Vasco deveria pensar seriamente pro ano que vem em contratar mais volantes. E o Léo Jardim, acredito que ele tem que se cobrar mais e voltar à boa fase dele. Porque em outras fases o Vasco não estava tão bem e ele estava muito bem. Ele era o melhor goleiro do Brasil. Indiscutível. Agora que o Vasco está melhorando coletivamente, ele está caindo de rendimento? Não faz muito sentido. Acho que ele tem que melhorar. Até porque ele ganha muito bem para isso. Muito bem. Muito. Não dá mais, Pedrosa. Verratti é um jogador totalmente deletério ao nosso time. Estamos jogando com 1 a menos há mais de 10 jogos. O campo grita. Cara, eu não sou adepto desse de 1 a menos há mais de 10 jogos. Acho que o Verratti foi importante em alguns momentos. A movimentação dele sem a bola tem sido mais destaque do que a dele com a bola. Falei hoje do gol do Nuno, falei do gol do Ryan. Ele realmente é importante em vários momentos. Mas o campo tá gritando mesmo. Assim, o campo grita não que o Verratti é -1, mas o campo grita que o Vasco joga melhor sem ele. Então, time grande que se preze não pode dar vaga cativa a ninguém. O Cano é reserva no Fluminense quando tem que ser. O Vitor Roque e o Flaco Lopes, quando tiveram que ser reservas, eles foram. O Pedro, quando tem que ser reserva no Flamengo, ele é reserva. O Yuri Alberto, quando tem que ser reserva no Corinthians, ele é reserva. E eu poderia ficar aqui citando um monte de exemplo. É a mesma coisa que eu falo. Por que o Vasco, que é time grande, tem que ficar tendo lugar cativo para um jogador? Isso não pode acontecer. Não pode. Mesmo sendo um jogador importantíssimo. Que a torcida do Vasco tem que ser muito grata. Tem que ter o maior respeito do mundo pelo Verratti. Maior respeito. Porque mesmo mal, falta de dedicação não pode reclamar. Ele não é jogador vagabundo. Ele se dedica. Mas má fase no futebol acontece. E você precisa preservar o cara para ele voltar melhor. Valeu, Darkness. Tyran Michel. O Globo é um verdadeiro descaso com o Vasco. Verratti em banco, Hugo Moura na zaga, nunca. Diniz deveria insistir mais nas jogadas de linha de fundo. A primeira frase eu não sei do que se trata, mas eu vi muita gente reclamando da transmissão. Porém, vocês sabem que eu não sou um cara de comentar o trabalho dos outros aqui. Cada um tem que se responsabilizar pelo que fala e pelo que faz. Então, é cada um na sua, eu não entro nessa, tá? Não entro nessa mesmo. A má vontade da mídia com o Vasco, eu falo isso claramente. E deixo isso muito exposto. Toda vez que eu posso. Ah, Pedrosa, porque você é vascaíno? Não, não. É porque eu tenho 12 anos de carreira. Eu já trabalhei em mais de 5 redações. Eu sei muito bem como é que funciona. Eu sei muito bem como é que funciona. Mas, vida que segue. O Verratti é banco. Nesse momento eu concordo. Hugo Moura na zaga, nunca. Concordo também. E eu acho que o Diniz tem que insistir mais nesse time mais móvel. Isso eu concordo também. Demorou pra perceber o pirata, hein, careca? Falo há meses que ele atrapalha o time com a bola. Abraços. Mas ele nem sempre atrapalhou o time com a bola, Alex. Assim, não é que demorou a perceber. A gente só não concordou. É isso. Vou te dar um exemplo. Foi contra o Sport? Foi contra o Sport. A gente falou aqui em 10 jogos, né? Contra o Sport, o Verratti participa dos 3 gols. 3. Teve um jogo aí... foi contra o Cruzeiro também, que ele participa indiretamente do gol e ele joga bem, até, dentro da medida do possível. Só que o fato do Verratti estar mal não pode ser algo balizador pro Vasco jogar bem ou jogar mal. Se ele tá mal, ele tem que ir pro banco. Se ele tá mal, se ele não tá se encaixando no estilo de jogo do Vasco e o Vasco joga melhor sem ele, ele tem que ir pro banco. Isso não quer dizer que ele não foi importante pro Vasco em vários outros momentos. E foi. E foi. Foi mesmo. Então acho que é momento. Naquele momento eu não concordava com você e continuo não concordando, tá? Agora, se você for pegar os últimos 3, 4 jogos, aí eu concordo com você. Tamo junto, Alex. Um beijo, parceiro. Obrigado. Tamo junto. Saudações vascaínas. Calma, Pedrosa. Piton entrou cansado. Porra, o Piton entrou cansado? Parava na lateral, mão no joelho, não dava opção de enfiada em profundidade. Cruzou 20 vezes no bico da área do nada, aí na única vez que foi na linha de fundo saiu o gol. Pô, Bruno, desculpa, eu não vi esse Piton, não. A gente tá discordando veementemente aqui. De forma... efetiva. Eu discordo muito dessa tua análise. Muito. Se o Piton não teve
tanta profundidade do lado esquerdo como você imaginava, era muito porque o Piton não teve companhia. Inclusive, quando o David entra, uma coisa que eu tava percebendo é: cadê o ponto esquerda? Cadê o ponto esquerda? Cadê o ponto esquerda? Tava sem ponto esquerda, porque o Nuno virou volante. Então, se você não tem ponto esquerda, não tem ninguém para associar com o Piton. O gol do Vasco, ele sai quando? Quando o David cai na ponta esquerda. Curioso, né? E o Piton entrou bem demais. Não só pelo cruzamento. Guilherme Defante, põe 3 pontos na conta do Diniz. Foi certeiro de novo. Ele foi muito bem nas substituições. Ele foi muito bem mesmo. Concordo. E o Pedro Henrique disse uma coisa muito boa no chat agora. Chegou a hora da torcida começar a apoiar o Verratti e não fazer o mesmo que fez com o Cano. Concordo. Plenamente. Você está coberto de razão. Valeu, Guilherme. Tairan Michel, Paraíba é Vasco. Um abraço, Tairan. Um abraço, parceiro. Um abraço para Paraíba também. Terra boa. Messias Ramos, amo suas análises, Pedrosa. O vascaíno hoje vai dormir feliz. Abraços aqui de Manaus. Messias, obrigado também. Um beijo para todos os vascaínos de Manaus, para você também. Valeu pelo carinho. Joger, fala careca, uma palavra. Amanhã para Vianney e Fernandinha, não esquece. Só o Vascão e o Fluminense ganharam no Rio de Janeiro e eles vão chorar, eles vão sofrer. Inclusive meu diretor, Cláudio Castro, vascaíno, me mandou uma mensagem aqui. Cara, a história do Cláudio é pica, tá? Ele é o novo diretor do SBT, o antigo chefe, foi pra Casa TV, inclusive, e o Cláudio Cordeiro, que é o diretor do SBT, assumiu lá a chefia, né? Ele é paulista, ele é corintiano, só que ele é um cara muito maneiro. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. PH convocado para a seleção brasileira, agradeceu muito aí, né? O Vasco da Gama, os torcedores, ao elenco e toda essa trajetória aí no Vasco que conseguiu aí a chegada do jogador na amarelinha. Deixa sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!